Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula que a gente vai começar o capítulo 4, né? O uso do desfibrilador externo automático. E aí, pessoal, o que acontece? É uma leitura top, tá? Então faz essa leitura aqui que ela vai estar bem técnica, mas vocês perceberam desde o começo dessas aulas que a minha intenção não é ser técnico, né? Quando eu mapeei essa persona, que é a persona que vai consumir esse material aqui, não é um termo técnico que é a mesma linguagem que eu vou utilizar para poder falar para um médico, porque o médico ele já sabe tudo isso. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que diferente do que a maioria das pessoas pensam, né, quando vê aquele filme antigo do MacGyver, eu nem assisti o filme, mas tanto que a pessoa fala, o cara acaba sabendo o que acontecia, né? Que o cara pegava um fio, colocava lá na bateria do carro, batia a faísca e colocava no peito da pessoa e a pessoa voltava, como se fosse o Frankenstein, né, que estava voltando da morte. Não é assim que funciona, tá? O que acontece? O choque, ele não vai trazer a pessoa de volta da vida. Não, esquece isso. Não é assim que acontece. Ele vai ser utilizado por frequências anormais. Então você tem lá uma frequência cardíaca. Tum, 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 tum. Pensa que cada tum, tum desse são as câmaras que estão abrindo e fechando. A câmara de cima vai abrir para poder entrar sangue em cima e aí ela vai encher de sangue aquela câmara. Depois ela vai abrir a câmara de baixo para aquele sangue que está em cima vir para baixo. E aí depois ele vai pegar esse sangue aqui, essa parte de baixo, ele vai apertar e vai jogar ou para a artéria pulmonar ou para a artéria que vai passar para o resto do corpo. Então é a pequena circulação e a grande circulação. Então pensa lá, tum, 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 tum. Ele vai, né, o desfibrilador externo automático, ele vai identificar alguns ritmos anormais. E esses ritmos, o que vai acontecer? Pensa lá na taquicardia ventricular sem pulso. Ao invés de ele estar fazendo tum-tum, abrindo lá certinho, né? Tum-tum, tum-tum, não sei como que vai ficar. Ele vai estar todo errado, muito rápido e fibrilando assim. Então ele não vai ter passagem de sangue aqui. Ele não vai conseguir encher as câmaras para poder fazer essa circulação. E aí o que é o choque? O choque é, pam, dá um reset. Desculpa. Vai dar um reset. E aí esse reset vai fazer ele voltar. Então, quando a pessoa ela vai receber o choque, ela vai precisar ter esse reset. E se você está fazendo a compressão torácica e essas câmaras estão fechadas, assim, estão em fibrilação, não vai adiantar nada se você não der o choque. Por isso que é tão importante colocar o DEA. E aí tem aquela máxima, coloca ou não coloca no afogamento, porque a chance de ser de fibrilar no afogamento é baixa. Sim, mas se for um afogamento secundário, a gente vai ver lá no outro módulo, não é baixa não, se for um afogamento secundário é alta daí, então você não vai saber como fazer. Na dúvida, coloca em todos. Na dúvida, coloca. É muito mais fácil, porque você vai colocar, você não vai precisar fazer mais nada, só o que ele mandar. Aí ele vai fazer a leitura. Ritmo chocável, afaste-se. Fazendo a leitura da análise do paciente. Fez a análise, choque recomendado, afaste-se. Daí você vai lá, conta 3 vezes, afasta, afasta, afasta e aperta. Ou choque não recomendado. Continue as compressões, ele vai te ensinando a fazer. Melhor coisa que tem. Então, ó, lembra lá quando eu falei sobre o RCE, que é o retorno da circulação espontânea, ou o ROSC também, que é a mesma coisa? Aqui a gente vai explicar bastante sobre isso. Mas em matéria mais lúdica é isso que eu falei para vocês. Então, não pensa ele como trazendo de volta a vida, e sim um reset. Ele está ali, tem um ritmo anormal, que vai ser 2 ritmos que são anormais, que é a taquicardia ventricular sem pulso, que é TVP, e a fibrilação ventricular. E aí eu vou explicar aqui certinho o que é cada um desses. Mas, então aqui eu também mostro um desenhinho para você ver como que ela vai se comportar, né? Você vai fazer ali no eletro ali, você vai dar uma olhada lá, você vai saber qual que é uma e qual que é outra. Os próximos passos a seguir aqui, pessoal, eu fiz de uma maneira genérica. E da onde eu tirei essa referência? Da ARRA. A ARRA tem essa referência aqui de como fazer, porque cada fabricante vai ter a sua maneira. Por exemplo, né? Pensa aqui no começo, para você operar. Então, olha lá na página 160 e 161. Você vai ter lá, ligue o aparelho. Mas tem aparelho, se você só abrir a maletinha, ele já liga automaticamente. Isso aqui eu aviso aqui para vocês também. E aí aqui, depois que você liga o aparelho, né, então a gente vai estar aqui. E aí você vai esperar e ele vai te falar. A parte boa desse, a gente chama no militarismo de anti-monstro. Que é o quê? Aquela pessoa, não tem como errar. É só tu seguir o que ele está falando. Então,
Abriu a maletinha. Se tem alguns que precisa ligar, você liga. Se não, você só espera. E daí ele vai falar com você. E aí, você vai pegar e vai identificar as pessoas. Aqui, né, eu vou falar para vocês alguns cuidados que você tem que ter. Você não pode colocar em cima da roupa, né, porque ele trabalha com choque, vai queimar, vai machucar. E não pode colocar também em cima de adesivos, seja ele adesivos de nicotina ou aqueles aparelhos. Às vezes tem pessoas que têm desfibrilador ou tem pessoas que têm marca-passo. Você não pode colocar em cima. Eu vou dizer aqui certinho como que você tem que fazer. Aí você retira ele da almofadinha lá e ele já vai ter o desenho. Pode ver que aqui já está marcado o desenho. Então você olha o desenho e pega aqui. Vou pegar aqui o mousepad para você ver. Você pega o desenho aqui, daí você faz assim. Não, a cabeça tá para cá, coloca em cima da vítima assim mesmo. Ó. E aí você olha. Para quê? Para não ter erro, não tem problema. Não precisa se sentir envergonhado. Você coloca ali para poder acertar. Isso que eu estou falando no treinamento, né? Vai treinando até você aprender. E aí aqui você prende as almofadas. E aí aqui eu ensino o passo a passo como você vai aprender. E aí, se não. Tem algumas que já vem conectada, mas tem algumas que você tem que conectar aqui a pazinha. Depois que conectou, você afasta do paciente. Não pode encostar. Por quê? Porque ele vai fazer a leitura. Se tiver alguém encostando nele, o que vai acontecer? Ele vai ler essa pessoa também. Então, afaste-se do paciente para ele fazer a leitura para ver se precisa, se o ritmo é chocável ou não. Daí ele está fazendo a análise aqui e você fala, afaste-se do paciente. Não toque no paciente, afasta. Certifique-se que ninguém está tocando. Quando ele vai falar assim, ó, choque recomendado, o que você tem que entender? O aparelho, ele tem diversas proteções ali para você não tomar esse choque. Mas pode acontecer, assim, ó, um aborto do destino, na hora de você apertar, alguém encostar e você tomar um choque. Mas ele tem diversas proteções para poder fazer a leitura de saber de alguém estar encostando no paciente. Então ele vai fazer essa leitura. Mas o que você tem que fazer? Sempre fala bem alto. Afasta, afasta, afasta e certifica que ninguém tá tocando no paciente. Daí o que vai acontecer? Quando você for apertar, olha, eu não contei as vezes que eu não me assustei. Todas as vezes que eu apertei e a vítima deu aquele pulo assim, eu me assustei. Na primeira, né? Daí depois que tu faz a segunda e a terceira choque na mesma ocorrência, tu acaba já se prevendo. Mas tu sabe que vai acontecer. O que vai acontecer? Na hora que você apertar lá, a vítima vai dar um pulo. E aí é normal todo mundo pular. Todo mundo se assustar. E aí, beleza, você vai dar choque até quando? Teve um caso que a vítima deu 9 choques. O DEA deu 9 choques na vítima que eu peguei. Tem caso de pegar muito mais, né? Tô dizendo que foi o que eu presenciei. Mas geralmente ali 2, 3 já é o suficiente. E aí você continua seguindo o passo a passo que o DEA vai mostrar para você. Resumindo, o que eu quero mostrar para você? Aqui, ó, você vai ter algumas variações de como você utilizar. E aí depende muito do tipo do paciente. Às vezes você está com um paciente que você não consegue utilizar da maneira convencional. Você vai ter que mudar. Por exemplo, se a vítima utiliza marca-passo, ou se a vítima tem um ferimento, e aí por algum motivo você não consegue fazer, aqui tem alguns meios alternativos de você colocar. Principalmente aqui em criança, né, no anterior posterior. Aqui, pessoal, tem algumas circunstâncias especiais, né? Que é o quê? Se o peito for peludo, você vai ter que raspar, né? Tem um nome técnico para isso, mas eu não lembro. Fazer a raspagem para poder colocar esse adesivo. Na presença de líquidos, isso aqui o pessoal tem muita dúvida. O que a gente vai fazer? Ele não pode estar dentro da água, mas se por um acaso ele está molhado, né? Você tirou ele da água e secou, mas ele não ficou bem seco e colocou, não vai ter problema. Ou se ele está em cima de uma pequena poça ou em cima da neve, né, que também transmite a energia, não vai ter problema. O que não pode é ele não pode estar dentro, né, submerso na água. Então aqui, ó, aqui a gente vai falar sobre os marca-passos. E aí qual que é a diferença? Você não pode colocar em cima, você tem que colocar um pouquinho do lado, ou você tem que colocar em outra posição, que existem variações, né? Mas aonde vai ser as posições comuns para você encontrar o marca-passo, né? Você vai ter esse aqui embaixo, você vai ter aqui no peito direito e no peito esquerdo. Adesivos transdérmicos, né? Geralmente
anticoncepcionais ou nicotina, não coloca em cima, tira, né? Se possível, limpa e aí coloca, porque senão vai machucar, vai queimar. E aqui, e aí você não faz em cima, não coloca em cima de roupas, né? A compressão torácica você até pode fazer em cima de uma roupa que seja uma camiseta, por exemplo, se não der tempo de você tirar, você iniciar ela ali, o primeiro ciclo em cima. Mas roupa volumosa de jeito nenhum. E, se possível, retirar joias e as roupas, né, deixar o tórax mais nu possível, vai facilitar demais essa parte. Aqui, no próximo capítulo, a gente vai falar um pouco sobre feedback, tá? Então, o próximo capítulo vai ser o capítulo 5, a gente vai falar sobre equipe de alta performance. Isso aqui é essencial, tá? Isso aqui é ouro que a gente vai entregar nessa próxima aula. Essa aula aqui a gente falou sobre desfibrilador externo automático, então foi uma aula bem genérica, dependendo a marca, né, você vai ter particularidades de cada um, e aí, dependendo aí se alguém quiser patrocinar o curso, eu falo sobre alguma marca aí eu passo alguns bizus sobre as marcas, mas só essa aula aqui você já vai conseguir desenrolar, porque ele foi feito para ser simples, tá? O DEA não foi feito para a galera que trabalha com emergência. Ele foi feito para estar lá no mercado, para estar no aeroporto, para estar em todos os lugares. É que aqui a gente não tem essa cultura. Mas o perfeito seria que fosse assim, que todo estabelecimento comercial tivesse um DEA, teve uma parada, qualquer um pega ali e coloca, como se fosse um extintor. Mas a gente está um pouco longe ainda dessa realidade. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre equipes de alta performance. E aí a gente vai finalizar esse primeiro livro aqui. E aí depois a gente vai começar esse aqui, que tá até fechadinho, ó. Vou abrir ele aqui ao vivo. Beleza? Te encontro na próxima aula. Valeu?